Eu sou Rafael, psicólogo, e não há paraísos para onde fugir. Hoje vamos falar do espadachim negro Guts. Tem spoiler de todo o mangá de Berserk. Vamos lá. Guts é a representação de um guerreiro poderoso, imponente, com um desenvolvimento emocional muito humano e com uma história extremamente trágica. E Berserk é basicamente ele lidando com tudo isso, sendo impactado pelos outros personagens da história e impactando também. Berserk é uma história de relações humanas, com várias referências culturais, religiosas e um contexto psicológico incrível. Miura conhecia muito bem a natureza psicológica do ser humano. A história do Guts é uma das mais complexas que eu já vi em protagonistas, e uma das mais trágicas também. Em toda a história de Berserk, ele passa por um trauma em cada arco. Primeiro que ele não teve uma relação parental adequada. Ele nasce do corpo de sua mãe que tinha acabado de morrer, e ele é encontrado por mercenários. Shizu, esposa de Gambino, vê aquela criança e decide salvá-la. Guts, que nasceu sem o seu pai e sua mãe, acaba criando uma relação nova. Tem ali a sua figura paterna e materna em Gambino e Shizu. Só que para esse mercenário, o Guts não é nada mais que uma ferramenta. Ele não tem um apreço pelo menino. Já para o garoto, não. Mas aí, o Guts perde sua mãe depois para uma doença, e a sua relação com o Gambino fica mais complicada. Gambino vende o garoto para ele ser violentado por uma noite, trazendo ali o que seria o primeiro grande trauma do Guts. E pouco tempo depois, o Guts mata o Gambino. O Guts mata o Gambino por instinto, não que ele queria ver ele morrendo. Morte essa que marca o garoto profundamente. O contexto da morte do Gambino machucou muito Guts. Abandono, abuso, e ainda o fato de nutrir uma culpa por ter matado a pessoa mais próxima que ele teve de um pai. Como Guts mesmo fala, minha infância foi sepultada nas flores da primavera de outro dia. As consequências de uma violência dessa magnitude impactam diretamente a saúde física e mental das vítimas. Os humanos vivenciam experiências traumáticas diferentes de outros animais, porque atribuímos significados a esses eventos que acontecem com a gente. A experiência de medo associada a um trauma irá refletir de alguma forma o significado atribuído ao evento. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático continuam revivendo aquele momento, tanto na vida desperta quanto em sonhos, e evitam situações que remetem a memórias que podem lembrar daquela ocasião. Eles também podem sofrer um entorpecimento geral de sua capacidade de resposta, mostrar interesse diminuído em atividades significativas, restringir o alcance de suas emoções ou ter sentimentos de distanciamento e estranhamento com outras pessoas. Guts consegue fugir dos mercenários que tentaram matar ele por causa da morte do Gambino, se torna um grande guerreiro e depois desperta interesse do bando do Falcão. E é incrível como isso muda a perspectiva dele, já que ele passa a se sentir em casa, se sentir aceito, cria laços de amizade. O bando do Falcão tem uma configuração diferente para ele. Griffith é um líder próximo aos seus subordinados. Antes de entrar para o bando do Falcão, Guts sempre vivia relações de traição, de pessoas mais frágeis sendo enganadas por pessoas mais fortes. Mas no bando do Falcão era diferente, existia uma relação de proximidade. Lá ele encontra pessoas que lutam ao lado dele, encontra a pessoa que se tornaria o seu melhor amigo e também encontra a pessoa que seria o grande amor da vida dele. A relação dele com a Casca é uma das mais marcantes pra mim nos animes, porque o Guts vinha com uma experiência traumática da infância, que faria ele não querer ser tocado por ninguém, e a Casca ali se torna a pessoa com quem ele confia, que começa a mudar isso nele. E ele é a pessoa que impede ela de tirar a própria vida, dando um novo significado pra ela. Só que quando ele ouve o Griffith falar que um amigo para ele seria alguém igual, ou seja, isso excluía basicamente todos os subordinados dele do bando do Falcão, o Guts fica pensativo, porque ele sente que precisava buscar algo para si mesmo. Essa visão do Guts de ter o próprio sonho é interessantíssima, porque fica evidente o tanto que o bando do Falcão fez o Guts sentir diferente, porque antes disso ele não tinha propósito. O próprio fato de ele questionar a si mesmo mostra que ele estava ali criando uma consciência da própria vida, e que a existência dele poderia sim ter um significado. E também pelo fato de que, por mais que ele pareça forte, ele era inseguro. Ele vai embora acreditando que a Casca não vai ligar pra ele, e subestima o valor dele para com o Griffith. Então Guts sai do bando Falcão à procura de respostas, algo bem característico dele que futuramente vai machucá-lo bastante. O psicólogo Robert Leary traz em seu livro Não Acredite em Tudo que Você Sente o tanto que algumas crenças internas podem nos prejudicar. Nesse livro ele mostra um pouco como lidar com elas e a como explorá-las também. Ele sempre tenta se distanciar das coisas ao invés de lidar com elas. Só que o Griffith, após a saída do Guts, acaba sendo preso e torturado pelo rei de Midland. Guts volta ao bando do Falcão meio que sem respostas e vê ali um bando totalmente desfigurado e vai resgatar um amigo que não é o mesmo de antes. Ele encontra Griffith mutilado pela tortura e depois esse mesmo Griffith entrega todos o seu bando, inclusive o Guts, para um sacrifício e depois, como um ato de vingança, acaba violentando a Casca, o grande amor do Guts, trazendo uma raiva gigantesca nele,
que faz ele entrar em uma espécie de síndrome de Berserker. O psicólogo Armand Simon publicou um artigo na revista Psychology Reports e argumentou que os Berserkers, ou como ele chamou de síndrome da fúria cega, deveriam ser incorporados ao DSM-3 na época. Simon caracterizou essa condição como reação violenta exagerada a um insulto físico, verbal ou visual, amnésia durante o período real de violência, força anormalmente grande e violência direcionada especificamente para o alvo. É bem parecido com o que o Guts sente naquele momento. Aquela raiva dele é tão intensa que ele não percebe que está perdendo o braço e posteriormente acaba perdendo o olho esquerdo também. A dor, a raiva e a dor de presenciar tudo aquilo era maior que o seu sofrimento físico. Mesmo assim, esse nunca foi um transtorno que de fato figurou no DSM-5, mas é algo que poderia explicar essa cena que é bastante agonizante para muitas pessoas que assistem. Após esse evento do eclipse, Guts perde sua família novamente. A pessoa que ele ama está totalmente diferente e o responsável por isso era o seu ex-melhor amigo e o seu corpo foi mutilado. É visível como o Guts fica sem chão naquele momento e mais uma vez decide sair em busca de respostas. Era a maneira dele de lidar com aquilo. Tanto que o Godot fala pra ele: o ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. Guts começa a ter uma visão pessimista da vida. Também não é pra menos, né? O filósofo Sêneca dizia que somos escravos daquilo que temos medo de perder. Então Guts passa a não se importar com mais ninguém e com um sentimento devastador de vingança para com Griffith. Ele começa a se convencer que os indefesos morrem porque merecem morrer, porque são fracos. Ele meio que cria essa perspectiva para se eximir de mais responsabilidades, porque ele não aguentava mais. Ele nunca pôde confiar em ninguém. E quando ele começa a confiar nas pessoas, ele perde todas elas. E o responsável era uma das pessoas que ele mais estimava. Começa aí o ciclo de vingança do espadachim negro. Por mais que se fala que a vingança é simplesmente algo ruim, que não devemos ter, alguns estudos mostram que não é simples assim. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores suíços examinou os cérebros de pessoas que foram prejudicadas durante um jogo de troca econômica. As pessoas tinham confiado dinheiro aos seus companheiros para depois perceberem que tinham sido traídas. Os pesquisadores então deram às pessoas a chance de punir seus parceiros gananciosos e por um minuto inteiro. Enquanto as vítimas pensavam em vingança, atividade em seus cérebros foi registrada. A decisão causou um surto de atividade neural no núcleo caudado, uma área do cérebro reconhecida por processar recompensas. Só que a execução real da vingança acarreta um custo amargo de tempo, energia emocional e física e até mesmo vidas. Aquele minuto antes da vingança é saboroso, mas e os dias e semanas que seguem esse evento? As pessoas cometem grandes erros ao prever como se sentirão a respeito de algo no futuro. O problema aí é a ruminação que fica na cabeça do Vingador. É como se aquilo machucasse a pessoa o tempo inteiro. Tanto que o Guts admira o Rikitor por superar tudo isso, lidar com tudo isso de uma forma diferente e não fugir desses sentimentos como o Guts acabou fazendo. O Elfo Puck se torna o grande elo de humanidade de Guts, como a Tite também tinha sido pra ele na infância. Quando eu li o mangá nessa parte, eu pensei que o Guts poderia se corromper nessa hora, porque ele começa a matar e gostar de fazer isso. Só que não é isso que acontece. Existe ali um amadurecimento sutil nele, e ele consegue se manter firme, porém cada vez mais cansado. Quando ele volta ali de novo pra perto da casca, ele percebe o tanto que ela teme ele, e ele fala que está exausto e que a espada que ele segura nunca esteve tão pesada. Pessoas que passaram por eventos traumáticos costumam ter lembranças sensoriais do evento. Charles Myers, que foi um psicólogo consultor dos exércitos britânicos na França, criou um termo chamado choque de guerra, que se refere ao dano psicológico que os seres humanos enfrentam quando são induzidos pela exposição prolongada a várias situações de combate estressantes, como guerras que envolvem níveis extremos de violência. É caracterizado por sintomas como alto grau de medo, hipersensibilidade e uma incapacidade geral de manter um estado mental normal. Guts mal tinha conseguido lidar com os traumas da infância e ele acabou tendo outros traumas. Isso é um dos motivos dele não conseguir ver a casca que estava ali o tempo inteiro. E ele basicamente muda esse ponto de vista quando percebe que está próximo de perder ela. E é curioso que nessa jornada ele encontra pessoas que mudam a percepção dele e que são impactadas por ele também, como a Farnese, que se torna ali a grande protetora da casca, a grande cuidadora dela. O Isidoro, que parece a versão criança do Guts, só com a versão que não passou pelo mesmo sofrimento que ele passou. O Isidoro luta, passa por situações complicadas, mas ele tem tempo pra brincar, pra sonhar, coisa que o Guts jamais conseguiu fazer. E o mais interessante é que a única pessoa que consegue trazer ele de volta é a Shirk. Ela é a pessoa que consegue ver a aura do Guts, consegue trazer ele de volta do efeito da armadura Berserker, uma armadura que faz ele confrontar diretamente com sua face interior. A dinâmica dessa armadura se assemelha muito ao conceito de sombra criado pelo psicanalista Jung. Ele trouxe ela no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. A sombra seria aquela parte que nós escondemos. O psicólogo alemão Mario Golwitzer observou o que ele chamou de hipótese da compreensão, que sustenta que o sofrimento
sentimento de um ofensor não é o suficiente por si só para obter uma vingança verdadeiramente satisfatória. Em vez disso, o vingador deve ter certeza de que o ofensor fez uma conexão direta entre a retaliação e o comportamento inicial. Ou seja, teoricamente para o Guts, ele precisava que o Griffith sentisse que ele estava de fato sendo errado naquele momento e que a justiça estivesse sendo feita. Só que a compreensão do que é certo e do que é errado para os dois é diferente. O psicólogo social Roy Baumeister fala que os traidores tendem a minimizar o dano que causaram, enquanto os traídos tendem a maximizar o seu próprio sofrimento. Assim, a parte traída percebe muito mais dor e sofrimento do que o traidor acredita ser justo e razoável. E essa incompatibilidade perceptiva leva a ciclos intermináveis de vingança. Guts vai percebendo isso e vendo que a vingança estava fazendo um mal enorme a ele, que ele estava perdendo energia e a convivência com a pessoa que ele amava, justamente por causa desse sentimento. Tanto que o Guts aceita a ajuda da Farnese e do Sérpico, porque naquele momento ele estava desesperado. Ele não sabia lidar com a casca, ele não conseguia lidar com ele mesmo, como ele poderia lidar com a pessoa que ele amava e que estava passando por uma situação difícil. E ele percebe que mesmo sendo extremamente forte, ele não consegue lidar com tudo sozinho. Ele tem a força que nenhum dos companheiros dele tem, talvez a Shirk talvez tenha, né? Mas ele não consegue lidar com as questões emocionais dele, que é algo totalmente normal pra quem sofreu a vida inteira. E apesar de tudo que ele passou, ele é fiel às pessoas que ele confia, tanto que tá disposto a se sacrificar por elas. Essa frase que eu citei no início do vídeo, não há paraíso para onde fugir, que o Guts fala pra Jill, reflete o que esse personagem vem lutando ao longo da história. Nesse momento, meio que começa ali uma mudança e ele passa a enfrentar suas emoções, encarar elas. Guts achava que fugir delas iria ajudá-lo, e não foi isso que aconteceu. Fugir delas fez ele ficar mais longe do que realmente importava pra ele. Por isso é um ponto extremamente tocante quando ele percebe que ele tá desistindo da vingança e focando no que estava bem ali na sua frente, o tempo inteiro. Mas é claro, como ele iria ver essa beleza, sendo que ele nunca viu ela desde que nasceu? Como ele ia saber de fato o que era essa beleza? Mas isso não se limita a apenas o Guts, já que todos nós em algum momento só percebemos o que de fato tem valor tarde demais. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.